Chegamos então ao nosso último vídeo. A gente não poderia deixar de abordar nesse curso um pouco sobre a legislação e o que ela tem de novidade para a gente, especialmente para esses alunos que têm algum tipo de transtorno específico de aprendizagem. Não sei se vocês acompanham sobre isso ou se vocês de repente pesquisam o assunto, mas a inclusão no Brasil apresenta ainda muitas falhas, a gente ainda está muito longe de conseguir atingir aquilo que seria esperado em termos de diversidade, de inclusão, de práticas inclusivas. A gente não tem investimento na formação docente, a gente não tem investimento na escola como um todo e muito menos em políticas públicas, então isso acaba interferindo muito na maneira como o Brasil enxerga, né, a inclusão. A gente tem um documento no Brasil que é a Nota Técnica 4/2014. Nesse documento a gente tem os grupos que são contemplados dentro da educação especial para que receba alguns suportes maiores na escola, certo? Dentre esses suportes, a gente tem de repente o auxílio ali do professor cuidador, tá? Que pode ser chamado de cuidador, de auxiliar, de mediador, isso depende muito de cada município, de cada estado, e que nada mais é do que aquela pessoa que fica, né, com o aluno durante o tempo em que ele fica na escola, né, fica na sala de aula. E sempre eu recebo essas perguntas nas redes sociais sobre se meu filho tem ou não tem direito a esse professor cuidador, se a escola tem ou não tem a obrigação de modificar o currículo para o meu filho, se eu tenho que pedir algumas modificações de pequeno porte. Então é importante que a gente saiba que a gente já levou muitos anos para conseguir alguma coisa no que se refere às pessoas com deficiência, e atualmente, por conta desse documento de 2014, essa nota técnica, a gente ainda tem 3 grupos que são mais privilegiados, se é que a gente pode dizer privilegiado, né, gente? Porque no Brasil a gente não vai ter qualquer tipo de privilégio nesse sentido, mas são 3 grupos que têm direitos, que precisam ser aí exercidos e que a escola precisa realmente estar um pouco mais atenta. Então, os grupos que têm direito à modificação de currículo, que têm direito ao professor cuidador, mediador, auxiliar, são as deficiências. Então qualquer tipo de deficiência, seja física, visual, auditiva, intelectual, que antigamente era chamado, né, de retardo mental. Então se o meu paciente, se o meu aluno tem uma deficiência, ele entra como público-alvo da educação especial. A gente tem os transtornos globais do desenvolvimento, como por exemplo o transtorno do espectro autista, síndrome de Rett. Essas síndromes fazem parte, né, e esses transtornos globais fazem parte também desse público-alvo. E por fim a gente tem altas habilidades e superdotação. Érica, por que um superdotado ele fica dentro desse grupo, né, do público-alvo da educação especial, sendo que eles têm facilidade para aprender? Veja bem, eles também vão sofrer as consequências dessa superdotação nas nossas salas de aula, porque o nosso conteúdo ele vai ser sempre mais fragmentado e por esse motivo eles vão ter uma necessidade muito grande de enriquecimento curricular. E aí o professor da sala convencional, sendo que ele tem ali 25 alunos, 30 alunos, ele não vai conseguir realmente fazer esse tipo de adequação do currículo. E para isso a gente vai precisar também de uma outra pessoa, né, auxiliando esse professor nessa didática. Então, esses 3 grupos estão respaldados por essa nota técnica 4/2014, tendo aí o direito de adaptação, de flexibilização curricular, de estratégias, e ainda tem a presença desse professor mediador. No caso dos transtornos específicos funcionais, a gente não tinha absolutamente nada na nossa legislação brasileira, com exceção da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que era um documento que a gente baixava, né, na internet, e inclusive a gente ainda consegue fazer o download desse material. Eu coloquei aqui numa tela que o Rafa vai colocar para vocês uma citação, tá? Um parágrafo que vocês vão encontrar lá na página
página 11 desse documento, é o primeiro parágrafo dessa página 11, em que cita o seguinte, que de acordo com esse documento, né, os alunos que têm transtornos específicos, eles precisam ser acolhidos pela educação especial em articulação com o ensino comum. Então a escola precisa prover mecanismos para que esses alunos sejam capazes de aprenderem suas particularidades com algumas adaptações de pequeno porte. Era apenas isso que a gente tinha em toda a legislação brasileira. Então isso dava brechas para que as escolas não fizessem qualquer tipo de modificação, certo? Quando a gente fala aqui em adaptação de pequeno porte ou em flexibilização de pequeno porte, a gente está falando de mudança de estratégia, tá? Eu não estou falando de mudar o currículo, eu vou mudar a forma, de repente, como aquele aluno vai realizar uma determinada atividade. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que eu pedi para que todas as crianças da minha sala trouxessem na aula posterior, na aula da próxima semana, uma entrevista com um familiar, tá? Uma entrevista sobre algum tema específico com um familiar. E aí, todos os alunos vão trazer essa entrevista transcrita no papel, né, e tal. Só que o meu aluno que tem transtorno específico de aprendizagem, ele vai fazer a mesma atividade. Então, percebem que eu não mudei o objetivo, tá? O objetivo continua o mesmo. Só que ao invés de trazer a entrevista toda de forma transcrita, ele vai gravar a entrevista e ele vai contar para a sala como é que foi a experiência, né, como que foi a reação daquele familiar, o que ele lembra que aconteceu. Então, de repente, o professor, inclusive, pode treinar o roteiro da entrevista para que ele faça em casa, né, sem necessitar ali do papel para se apoiar nas perguntas. E aí ele vai fazer a entrevista, né, vai ser gravado ou filmado, vai trazer o registro para a sala e vai compartilhar com os colegas. Então, percebem que em nenhum momento eu falei sobre mudar o objetivo da atividade. A criança fez a mesma atividade que os demais alunos fizeram, só que com algumas alterações, né, com alguns ajustes. Então, estas são adaptações de pequeno porte. É a mesma coisa que acontece com aquela criança que, ao invés de fazer a prova de forma convencional, lendo e escrevendo as respostas, ela vai ter uma pessoa, né, que vai ler a prova para ela. Vai ter um ledor ou ela vai ter um escriba. Então, ela vai fazer a prova oralmente, ela está fazendo a mesma prova, não estou modificando o objetivo da minha avaliação, mas a maneira como ela vai fazer aquela atividade é que vai ser um pouco diferente. Então, a gente só tinha isso, tá, na nossa legislação. No ano passado, no dia 30 de novembro, a gente teve a aprovação de uma lei que estava sendo extremamente aguardada, que é a Lei 14.254. Ela foi sancionada em novembro e aí, a partir da sanção, né, dessa lei, a gente já tem esse grupo que tem os transtornos específicos de aprendizagem sendo reconhecidos e sendo valorizados, né, dentro dessa legislação. Então, com esta lei, a gente já sabe que esses alunos, eles também vão ter, né, de alguma forma, o direito de terem suas particularidades respeitadas. As escolas vão ter que se atentar à formação de professores. Então, todos os municípios, as secretarias de educação precisam ofertar para as redes públicas, tá? Tanto estaduais quanto municipais, formação e capacitação de professores inicial e continuada. A gente vai precisar trazer os profissionais para dentro da escola, criar centros de encaminhamento, articulação entre as secretarias diversas para o acolhimento desses alunos. Então, a gente teve assim uma série de modificações com a criação dessa lei. Qual é o problema? Nós não temos ainda a regulamentação dessa lei. O que significa isso? Que embora ela tenha sido sancionada, a gente ainda não tem diretrizes específicas para o acolhimento desses alunos. Então, muitos professores ainda não sabem exatamente como lidar com essas crianças, como abordar a família, para quem que a gente encaminha, como que a gente vai elaborar a prova. Eu acredito que em breve a gente terá aí essa regulamentação, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo uma análise mais individual, a gente vai chamando esses profissionais para estarem dentro das escolas, fazendo aí as orientações e as recomendações que são específicas para aquele caso. E eu costumo até dizer que
O profissional que não vai à escola, ele deixa de fazer uma avaliação mais ecológica, porque a gente acaba ouvindo somente aquilo que a família traz dentro do contexto clínico. E a gente precisa ampliar os nossos olhares, eu preciso ouvir a escola, eu preciso saber o que se passa ali. E o trabalho, né, coletivo, esse trabalho mais articulado, esse trabalho de parceria, ele realmente flui de uma outra forma. Ele faz com que aquele paciente de fato melhore, com que aquele aluno melhore. A gente não vai até a escola para apontar erros, falhas, a gente não vai para a escola para ensinar o professor a trabalhar, a gente nem tem esse direito, né, e nem essa autonomia, mas é se disponibilizar para a escola no que se refere, né, a essas modificações, é oferecer suporte para o professor, é indicar materiais e é pensar que na sala de aula, sendo um contexto coletivo, o que o professor pode fazer que vai contribuir para a aprendizagem daquele aluno e talvez até mesmo dos outros alunos, né, dentro daquele contexto coletivo. Não tem como eu pedir para o professor dar uma atenção individual para o aluno se ali é um contexto grupal, né? Eu tenho vários alunos para prestar atenção, tenho vários alunos para alfabetizar, vários alunos para ensinar, então não tem como dar uma atenção individual, mas eu preciso prestar atenção quais são as estratégias que eu estou fazendo uso ali dentro da minha sala que vai beneficiar aquele aluno, mas que também vai beneficiar outros alunos, né? E existem alguns pontos que são importantes e que também são encontrados na nossa legislação, como por exemplo o fato de que a escola não pode exigir laudo para fazer qualquer tipo de flexibilização curricular ou de pequeno porte. Porque entende-se que dentro daquele espaço há mecanismos específicos de avaliação e são eles que vão determinar quais são as orientações e as condutas, as modificações e ajustes necessários para aquele aluno. Eu não preciso esperar que um outro profissional, um terapeuta, um médico, um clínico diga para mim, né, como é que eu vou trabalhar com aquele aluno, certo? Então eu preciso entender que a partir da avaliação que foi feita, da sondagem que foi feita, eu vou determinar o percurso daquele aluno naquela escola e vou conseguir traçar, né, um caminho, uma sequência didática, um modelo específico para o trabalho com aquela criança, né, ou com aquele adolescente. Outra coisa, todo reforço escolar ele só pode acontecer no contraturno. Eu não posso tirar a minha criança da sala para que ela frequente o reforço ou para que ela vá até os centros de recursos, né, para poder receber a estimulação complementar. Então isso também está na legislação, eu preciso que ela frequente a escola regular naquele horário em que ela foi matriculada e que o reforço seja feito como complementação curricular no horário e no contraturno, né, no horário oposto à aula. Então todas essas leis que eu citei aqui, né, algumas delas na verdade, vocês vão encontrar em sites específicos, vocês vão encontrar em artigos científicos. Nas minhas redes sociais eu sempre disponibilizo alguns recortes, né, dessas leis, então vocês vão conseguir encontrar isso com facilidade lá, mas é claro que se tiverem dúvidas também eu estou à disposição. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse anteriormente, esse curso foi pensado com muito carinho, a gente tentou trazer aí alguns conceitos, né, e alguns marcadores importantes, e eu espero que realmente vocês consigam, né, levar isso para a vida e para a prática de vocês. Muito obrigada!